podcast De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. E vamos lá para mais um De Olho na Inclusão aqui no nosso canal do YouTube, ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel e você vai acompanhar agora as principais notícias de inclusão e acessibilidade. Como sempre, a gente pede para você curtir o nosso canal, se inscrever para receber as notificações sempre que a gente colocar um conteúdo novo por aqui. E nesse vídeo específico você clica no gostei para que mais pessoas saibam que você gostou do programa de hoje. Indo para os destaques desta semana, temos você mais uma vez, Gustavo Torniero. Fala Wesley, Marcos Aurélio de Carvalho, todo mundo que acompanha o De Olho na Inclusão. Um prazer estar aqui com vocês nessa semana e os meus destaques são os seguintes. Urnas eletrônicas terão novos recursos de acessibilidade em 2026 e a UFRJ abre 250 vagas para especialização sobre acessibilidade cultural de forma gratuita, viu, Wesley? Daqui a pouco o Gustavo vem com esses destaques aqui no programa de hoje, mas temos mais destaques ainda e agora é com você, Marcos Aurélio de Carvalho. Olá para você, Wesley, Gustavo e você amiga, você amigo, vocês que estão dando essa ótima audiência ao nosso De Olho na Inclusão. Hoje eu vou entrevistar dois presidentes. O presidente da UNCB, Beto Pereira, vai falar sobre o seguinte: a UNCB está preparando, assim como fez em 2022, um documento a ser entregue aos mais cotados candidatos à presidência da República. No documento, as principais reivindicações das pessoas cegas e com baixa visão. E vai haver uma consulta segunda-feira a entidades afiliadas ao UNCB, aos nossos delegados, secretários temáticos. Beto vai explicar para a gente como é que vai ser essa consulta e qual é a ideia, entregar já, entregar somente quando houver o segundo turno das eleições, vai explicar tudo isso para a gente. E o outro presidente é recém-eleito. Foi eleito no dia 8 de agosto o novo presidente da UNO-CG, UNO-UNU-CG, União Nacional de Usuários de Cão-Guia. Ele, que é o Vinícius Nascimento, vai falar com a gente sobre quais são as prioridades, as principais reivindicações dos usuários de cão-guia. E Wesley, Gustavo e vocês do público que acompanha o De Olho na Inclusão, continua aquele problema de motoristas de aplicativo que não aceitam a pessoa cega com o cão-guia. Mas tudo isso daqui a pouquinho. Duas entrevistas, todas duas com presidentes de entidades, daqui a pouquinho no De Olho na Inclusão. É isso mesmo, então é só você ficar ligado aqui com a gente, participar aí deixando a sua mensagem no nosso chat e também no nosso WhatsApp, 119-4915-0041. 2026 é ano de eleições e a campanha eleitoral começa oficialmente a semana que vem. Em outubro teremos que ir votar e as urnas eletrônicas terão mais recursos de acessibilidade. É isso mesmo, Gustavo? As eleições de 2026 terão novidades de acessibilidade na hora do voto. A primeira que eu destaco é o novo design das letras e dos números. As urnas vão utilizar uma fonte que foi criada pelo Braille Institute, que é uma organização voltada a pessoas com deficiência visual dos Estados Unidos. O formato das letras e dos números facilita a leitura dessa fonte, principalmente para pessoas com baixa visão. Agora, as telas das urnas também vão informar quais cargos receberam voto e quais precisam de votação. Por fim, o recurso de Libras, a língua brasileira de sinais, foi ampliado. A interpretação agora em Libras vai informar voto em branco, voto nulo e voto de legenda. Antes, a informação do cargo em votação já era informada. Algumas dessas melhorias vieram de propostas de alunos da Universidade de São Paulo, a USP, Wesley, ou seja, urnas mais acessíveis em 2026. Nos últimos anos a gente teve grandes novidades de acessibilidade, inclusive para pessoas cegas e com baixa visão. E é um ponto positivo aí nas eleições de 2026, como a gente vem noticiando aqui,
o momento da votação vem melhorando bastante, mas temos muito a melhorar ainda e eu espero que seja assim durante as próximas eleições. E aliás, falando em eleições, em candidatos, a ONCB vai repetir mais uma ação que foi feita na eleição para presidente em 2022. É a entrega de propostas elaboradas aqui pela Organização Nacional de Cegos do Brasil, que vai acontecer em 2026. Mas para não dar spoiler para vocês, quem vai contar tudo isso é o Beto Pereira, nessa entrevista aqui com Marcos Aurélio de Carvalho. E aqui no De Olho na Inclusão, vou falar com Beto Pereira, presidente da ONCB, porque na próxima segunda-feira a ONCB vai fazer uma consulta às afiliadas, aos delegados, aos secretários temáticos, sobre a carta que será entregue aos dois candidatos, primeiramente para eles e até, se possível, para outros, mas os dois candidatos que são os mais cotados nas pesquisas eleitorais, Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Me lembro muito bem, telespectadores do De Olho na Inclusão, 2022, as fotos que Beto tirou com o Jair Bolsonaro, então presidente e candidato, e o Lula, que foi eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entregando essa carta com reivindicações da ONCB. Beto Pereira, presidente da ONCB, me conte o seguinte para os telespectadores do De Olho na Inclusão. Essa reunião de segunda-feira é para aprovar um documento bem parecido com aquele de 2022? Marcos, forte abraço, ótimo estar aqui com você, com acompanham o De Olho na Inclusão. Eu não sei se será bem parecido. Nós convidamos, mais uma vez, em um exercício democrático, republicano e participativo, as entidades filiadas à nossa ONCB, nossos secretários temáticos, que são 11, e também os delegados estaduais da ONCB para estarem conosco na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, para a gente fazer uma releitura dessa carta que nós entregamos em 2022 para os dois candidatos, como você bem colocou, com o mesmo tempo, com a mesma energia, né? Nós entregamos para ambos, porque a gente sabe que, independentemente das nossas posições pessoais políticas, a nossa organização ela é composta por entidades, por pessoas de progressistas, de centro, de direita, e é isso que dá, né, essa amplitude democrática para a nossa organização. Então, nós faremos uma leitura dessa carta, o espaço para que as pessoas possam se manifestar, dizendo aquilo que elas acham que deve ser mantido, aquilo que deve ser suprimido, ou seja, retirado, que não faz mais sentido, e aquilo que deve ser aprimorado. Então, é um processo republicano, como nós fizemos em 2022. Na época, nós fizemos com os nossos secretários temáticos, que são estudiosos de vários temas, e a gente sempre procura, né, Marcos, ampliar, aperfeiçoar os processos, e agora estamos chamando todo esse pessoal para dentro para fazer essa discussão com a gente. Bom, a carta de 2022, se não me engano, tinha 30 pontos, né, como prioritários para os candidatos. A tendência é que tenhamos esse mesmo número de itens. Como é que vai ser isso? Nós faremos a leitura desses 30 pontos, dentre eles eu me lembro que tem, né, a questão do financiamento, ou seja, da criação de um fundo específico para que as organizações possam atuar na garantia e defesa de direitos de pessoas cegas e com baixa visão, não para prestação de serviço, nem para política de saúde, educação ou qualquer outra política, mas sim para garantir e defesa de direitos. Da onde viria esse fundo? Das multas aplicadas, próprio recursos advindos com as loterias legalizadas, né, com as loterias governamentais, e por outras vias de multas. Tínhamos, né, e de alguma forma, bom, leremos, né, novamente esse item também, a importância das pessoas com deficiência contarem com acesso à saúde de fato universal. E só é universal quando a saúde está ali preparada para receber a todas as pessoas, independentemente da sua deficiência. E claro, aqui que nós estamos falando da nossa deficiência, pessoa cega e com baixa visão. São esses destaques que nós colocamos nesses 30 pontos e que iremos colocar ou nos 30, ou nos 25, ou nos 40, se o pessoal decidir que vamos aumentar, que aumentaremos as demandas. Temos também a questão do acesso ao benefício de prestação continuado, do aumento das horas de áudio
abertas, TVs por assinatura, o fortalecimento, né, de projetos das organizações que atuam na habilitação e reabilitação. São muitos pontos, são cerca de 12 eixos, né, da Carta Antiga, traduzidos em 30 propostas, Marcos, que algumas delas foram atingidas de forma parcial, eu diria que na íntegra, nenhuma foi, infelizmente, mas é o que a gente fala, muitas vezes a gente trabalha até para conter os retrocessos. Eu acredito que nós, assim, não avançamos em tudo aquilo que a gente queria nessa carta, mas nós também não retrocedemos em direito. E trabalhamos muito para isso, viu? Não, não. É, dá trabalho realmente lutar pela garantia e permanência, né, dos direitos atuais e conquistas de novos. E é justamente sobre isso que eu quero te perguntar, Beto. Alguém pode argumentar, dizendo assim, mas o Brasil já tem a Convenção, o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o Brasil tem a LBI de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, então já existe um norte para passar para os candidatos à presidência. Então, se tem tudo isso, alguém podia perguntar, mas para que então tal documento? Porque se a gente dorme no ponto, a gente retrocede em direitos. Se a gente não faz o controle social, o diálogo lideranças políticas, né, deputados, senadores, presidente da República, governador, prefeito, vereador, a gente corre grande risco de não só em não avançarmos nos direitos, mas também de retroceder aquilo que a gente levou anos e décadas para a gente conquistar. Todo dia, Marcos, todo dia, um iluminado acorda com a boa ideia de tirar direitos já conquistados ou de dificultar o acesso a direitos. Ah, Beto, mas vale a pena? Eles vão ler essa carta? Vão de fato assumir o compromisso? Bom, a gente faz a nossa parte e fazendo a nossa parte, a gente tem depois condições como nós cobramos do atual governo, do governo passado também, olha, nós solicitamos isso. Por que não foi atendido? Nós queremos a biopsicossocial, mas uma biopsicossocial que atenda, que trate, por exemplo, das especificidades das pessoas cegas com baixa visão. Que, diga-se de passagem, não está lá essas coisas para nós, não. Né? São perguntas ali que tratam de outras deficiências, de outras especificidades, mas pouco das nossas especificidades são contempladas. Por exemplo, como que a gente faz para de fato saber se o Uber chegou, se o carro de aplicativo chegou? Como que a gente faz, por exemplo, para fazer uma compra? Como a gente faz para ler uma bula completa de um remédio? Se veste sozinho? Sim, claro, deficiência visual, se a pessoa passou pela habilitação e reabilitação, ela vai, né, ter condições de vestir sozinho. Mas, de repente, tem uma marquinha, uma sujeirinha ali que ela não consegue ver. Então, assim, tem coisas do cotidiano, né, que são muito simples, mas que são muito específicas para as pessoas cegas e nem tudo isso está lá. E é isso que a gente tem trabalhado para que seja, nesse ponto específico da biopsicossocial, contemplado. Uma coisa, e eu não quero aqui influenciar de forma nenhuma essa carta, nós vamos ler as 30 propostas e vamos discutir, vamos ouvir, e as organizações, né, os secretários temáticos que são dos cegos com baixa visão, os delegados que são pessoas cegas com baixa visão, as organizações que existem, né, que possuem pessoas Uhum. cegas com baixa visão e Sim. também técnicos, especialistas, assim como os delegados também o são e os secretários, eles vão propor, mas eu acredito que uma coisa que vai surgir muito forte, por exemplo, agora, seja a questão dos carros elétricos, das motos elétricas, das bicicletas elétricas, que, ok, não poluem tanto, não fazem tanto barulho, só que pelo fato justamente de não fazerem, né, muito barulho, em muitas situações colocam as pessoas cegas com baixa visão em uma situação de risco. E a gente precisa falar sobre. Beto? Estou aqui. Beto, isso. Não, houve uma pequena falha na conexão na internet, não tem problema. Beto, é só você fechar a frase que você ia terminar, que é a gente precisa. A gente precisa o A quê, gente precisa Beto? falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, apontar, né? Então, revisar aquilo que já foi, de alguma forma, mesmo que não completa, contemplado e retirar, ou modificar aquilo que precisa ser modificado por conta do cenário, por causa do cenário atual, e também
imprimir, ou seja, agregar propostas atuais, como possivelmente essa dos carros elétricos, que urja, e não estou aqui de forma nenhuma influenciando, mas é algo que a gente tem recebido muitas demandas de pessoas cegas, de organizações sobre o assunto, então será uma oportunidade para a gente colocar. E, novamente, nós entregaremos, faremos de tudo para entregar em mãos, Marcos Aurélio, dos É. dois candidatos, pelo menos, e para a gente, assim, político, né? A gente tem as preferências pessoais, mas a organização ela é suprapartidária. O que a gente espera é que, independentemente do resultado, que essa pessoa eleita, ou as pessoas eleitas, né, os senadores, deputados, enfim, que também podem, inclusive, a gente pode usar essa carta para fazer chegar até eles essas demandas, que eles tenham um olhar de fato da necessidade das pessoas com deficiência, e no nosso caso, nós vamos falar especialmente das demandas das pessoas cegas e com baixa visão. Independentemente do partido, da bandeira ideológica, né, a gente espera que, de fato, a gente não retroceda e avance, se possível, tão diverso, tão amplo, tão grande. Tem pessoas que ainda levam horas para chegar até uma organização para fazer habilitação e reabilitação, viajam de barco 6, 7, 8 horas, um dia. Tem pessoas que ainda têm dificuldade para acessar os benefícios, como o BPC, e às vezes é obrigada a contratar um advogado sem ser, não é? Requisito. Ela tem que chegar no atendimento e tem ali que fazer o processo sem precisar de um intermediário. Tem pessoas que ainda com dificuldade para se aposentar, né? Pela questão da deficiência, pelo tempo de serviço prestado na condição de pessoas com deficiência. Então a gente não pode titubear, meu amigo Marcos Aurélio. Todo dia são essa porta e é a nossa obrigação, né, enquanto Sim. presidente, enquanto diretoria, é correr atrás e tentar, se não resolver de imediato, pelo menos não compactuar com retrocessos. Bom, fiquem então todos e todas atentos, atentas, representantes de nossas afiliadas, para o link que será enviado, porque nós vamos divulgar para segunda-feira de manhã fazermos essa reunião. Não é isso, Beto? Isso mesmo, Marcos Aurélio. E eu quero aproveitar a oportunidade de dizer para você que nesse sábado, a nossa rádio ONCB, aproveitando aqui, falando de participação, de renovação, né, de oxigenar o nosso movimento, de responsabilidade social, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, a Rádio ONCB vai transmitir a assembleia simulada, que, olha, eu falo simulada, mas vai ser tão poderosa quanto as nossas assembleias do final da jornada de juventude da nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil, na qual nós elegeremos duas pessoas que, uma por boas notas, por frequência, né? Por boa frequência nas aulas, pela entrega das atividades, e outra pelo processo realmente político, que irão a Brasília conosco conhecer lideranças, conhecer os conselhos, enfim. A ONCB está investindo muito forte na questão da nossa renovação, da continuidade da nossa liderança eterno, né, em frente a essa organização, e a gente precisa trazer pessoas aí com um ânimo novo, com novos olhares, novas perspectivas, e no sábado, então, convido todos e todas as pessoas a acompanharem a Rádio ONCB e acompanhar um pouquinho dessa assembleia que vai falar de juventude e também de renovação, Marcos. A partir das 9 da manhã deste sábado, estamos falando, portanto, do dia 15, de agosto. Né? E o Beto Pereira, que está ao fundo, áudio descrevendo para vocês, tem um quadro com os dois juntos, o Simon, o saudoso cão-guia Simon, e o Terry, que é o atual cão-guia do Beto, estão ali ao fundo, num quadrinho, no ambiente, né, do escritório do Beto, do qual ele quadrão, dá... hein? Oi? É quadrão, hein? É quadrinho porque tá longe. É um grande quadro, fica quadrinho para quem está vendo aqui, ainda mais para mim como baixa visão. Parabéns, Beto, pelo quadro, ficou muito bonito. E nós conversamos aqui no De Olho na Inclusão com o presidente da ONCB, Beto Pereira. Tá aí, Beto Pereira, presença aqui no nosso De Olho na Inclusão para falar dessa ação da Organização Nacional de Cegos do Brasil, que vai entregar as propostas para os candidatos à presidência da República, Marcos Aurélio. Foi recebido, Beto Pereira, pelos principais candidatos em 2022 e imagino que em 2026 será a mesma coisa, né?
É verdade, tenho até hoje, né, guardado aqui nos meus arquivos, e também você pode ver nas nossas publicações da época, os encontros de Beto Pereira, né, pequenos vídeos dos encontros de Beto Pereira com os então candidatos Jair Bolsonaro, que era naquela ocasião presidente da República, e Lula, que naquele momento era o candidato da oposição. Então, nós divulgamos aqui os vídeos, as fotos do encontro, Beto entregando em mãos e com as duas versões em texto e em braille, né, as propostas. Então, na próxima segunda-feira vai acontecer essa reunião para que essas propostas sejam consolidadas com ampla participação das afiliadas, dos delegados, enfim, afiliadas ao NCB, delegados do NCB, nossos secretários e secretárias temáticos, temáticas, tudo isso com participação de quem atua, de quem milita, de quem atua na defesa e garantia dos direitos das pessoas cegas e com baixa visão. Wesley. É isso, e você vai acompanhar essas entregas aqui no nosso De Olho na Inclusão, no nosso canal do YouTube, ONCB na Rede. Vamos falar de acessibilidade cultural agora, porque a UFRJ abre 250 vagas gratuitas em especialização sobre acessibilidade cultural, Gustavo. Boa oportunidade para quem se interessa por acessibilidade cultural. A UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, abriu inscrição para especialização na área, com 250 vagas e turmas em 5 polos, nas cidades de Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Macapá e Natal. Cada localidade terá uma universidade parceira para aumentar a representatividade local. As inscrições vão até 17 de setembro. O público-alvo são servidores de instituições culturais, profissionais de universidades públicas e representantes das organizações da sociedade civil. A formação terá 390 horas de aulas online e encontros presenciais obrigatórios. Serão abordados os seguintes conteúdos: deficiência, tecnologias assistivas, audiodescrição, legendagem e linguagem simples, além de produção cultural acessível. O link para a inscrição e para esse edital sobre o processo de seleção está aqui na descrição do canal do YouTube, Wesley. Só para reforçar mais uma vez, então, link na descrição do YouTube. Assim que você terminar de acompanhar o nosso programa, você pode fazer a sua inscrição caso queira. Os dois links, Wesley, os dois links, tanto o link de inscrições quanto o link do edital. Então, o pessoal pode consultar aqui no texto do YouTube do nosso De Olho na Inclusão. E fica aí na tela Marcos Aurélio de Carvalho, porque a União Nacional de Usuários de Cão-Guia tem novo presidente. Quais serão as prioridades da nova diretoria? É o que a gente vai descobrir agora nessa entrevista de Marcos Aurélio de Carvalho. No dia 8 de agosto, a chapa Unicão foi a chapa vitoriosa na UNUCG, União Nacional de Usuários de Cão-Guia. A chapa Unicão foi eleita nessa Assembleia Virtual de 8 de agosto, tendo à frente o presidente Vinícius Nascimento, que está em contato com a gente diretamente do Terminal Rodoviário Tietê, de uma sala VIP, e vai falar com a gente aqui nesta sexta-feira no De Olho na Inclusão. Vinícius, seja bem-vindo, parabéns pela eleição e conte quais são as propostas principais de vocês para esse mandato que vai até metade de 2028. Obrigado, Marco Aurélio, primeiramente pela oportunidade, né? Mandar um abraço para o Beto Pereira, né? Com o saudoso cão-guia Simon e o Auto Terry, né? Fiquei sabendo que o Beto agora tem um quadrinho muito bonito que tem aparecido aí nas aparições dele aí em gravações. Então, um grande abraço para o Beto Pereira. Então, falando um pouco aí das nossas propostas, né? Nossa chapa foi eleita comigo na presidência, o Juan Santos, lá do Paraná, lá de Curitiba, a Beatriz, que é a nossa diretora financeira, que é daqui de São Paulo. Aí a gente tem a galera do Nordeste, né, para ser um negócio bem representativo. A gente tem a nossa diretora de comunicação, que é a Amanda, e a gente também tem a nossa secretária, que é a Estrela. Então é uma chapa bem representativa, né, representa aí todas as escolas de cães-guia do Brasil e também todas as regiões aí. Bom, E as nossas...
Quais são as propostas? Quais são as principais bandeiras de luta de vocês? Hoje o nosso principal desafio, né, Marco Aurélio, é tornar a UniCG uma entidade mais representativa, né? Então a gente está mais presente ali, tanto conversando com o legislativo quanto o executivo e também com o judiciário, né? Levar demandas importantes para as pessoas deficiente visual, usuárias de cão-guia, como um dos maiores problemas que a gente vive hoje, inclusive vocês aqui inclusive já falaram sobre isso, é a questão ali dos carros aplicativos, mas também outras questões, né? Como de repente ali a revisão do decreto de lei, né, que é um decreto que completou 20 anos, e a gente sabe que as leis elas vão se atualizando e a gente precisa estar sempre ali acompanhando. Outro desafio também nosso é a realização do encontro anual de usuários de cão-guia, né, que provavelmente deve acontecer o ano que vem aqui na cidade de São Paulo. Outro desafio nosso também é a questão ali de tornar a entidade mais próxima ali dos seus associados, né? Hoje a gente tem ali cerca de 90 associados e para isso a gente precisa trabalhar, ter uma comunicação mais efetiva e por isso que é muito importante esse espaço que vocês aqui da Rádio NCB concedem para a gente. Pois é, conte um pouquinho para a gente aqui no canal YouTube NCB na Rede o seguinte: quando você fala de carros de aplicativo, estamos falando da resistência de alguns motoristas de aplicativo de aceitar o usuário de cão-guia com seu cão-guia dentro dos automóveis, não é isso? Exatamente, né? Então, muitos usuários têm sempre o problema de chegar, a pessoa, o motorista se negar a levar, então, seja 99, seja Uber, seja InDrive, seja qualquer, sempre acontece isso. Então, assim, é uma grande dificuldade, é um descumprimento da lei. A lei diz que todo carro todo transporte público ou privado precisa fazer isso, né? De acordo com a lei 11.126. Isso, tanto a Lei 11.126, que é de 2005, quanto a Lei Brasileira de Inclusão de Ex 2015 prevêem esse direito. E o Brasil tem poucas, bem iniciante se comparado com países do hemisfério norte, quando o assunto é escola de preparação dos cães-guias. Ainda precisa melhorar essa oferta, né? Até porque fica muito caro ter um cão-guia no Brasil, não é isso, Vinícius? Exatamente, né, a gente estima que uma pessoa que tem um cão-guia hoje, ela tem um gasto ali de mais ou menos uns R$ 700 por mês, né, contando ali alimentação, vacina, medicação, tudo que vai ali para o bem-estar do cão. Além disso, tem a questão ali do treinamento, né, um treinamento de um cão-guia hoje gira em torno ali de R$ 120.000, né, então para entregar um cão. A gente tem hoje no Brasil, um pouco, mais ou menos uns 122 não, 222 cães-guias em atividade, né? E que é um número que representa muito pouco o número de pessoas com deficiência visual que gostariam de ter acesso a essa ferramenta. Por exemplo, na região norte, Marco Aurélio, a gente não tem nenhum cão-guia. No Nordeste, acho que a gente tem um número de 5 cães-guias, então é um número muito pequeno ainda. Certo. Vinícius, como que as pessoas que querem saber mais sobre cão-guia, ou querem se afiliar à entidade, ou querem se juntar a vocês nas lutas, né, por esses direitos, direito de ter direitos previstos em lei, né, de ter livre acesso em carros de aplicativo, em táxis, em restaurantes, as pessoas que querem entrar nessa luta com vocês, como é que faz para localizar vocês? Então, @UNOCG no Instagram, ou pode entrar também no nosso site, unocg.org.br, e lá tem os nossos telefones, lá tem um link para quem quiser se afiliar, tem todas as informações, tem inclusive os nossos contatos telefônicos. Eu vou até deixar aqui o telefone, é 19 997 18 1299, né? Lembrando que o 19 é o DDD, 997 18 1299. Entre em contato, venha contribuir com essa luta. E se você tem interesse em ter um cão-guia também, ali no nosso Instagram tem sempre informações ali que podem contribuir para a sua escolha. A gente sabe que ter um cão-guia é muito mais do que uma ferramenta de tecnologia assistiva. Ele acaba transformando a vida das pessoas, né? E também ele acaba sendo um meio muito forte de inclusão, né? Porque as pessoas passam a olhar para o cão em vez de olhar para a deficiência visual. Bom, nós conversamos aqui no De Olho na Inclusão com Vinícius Nascimento. É assim que se faz, então, para entrar em contato com a UNO, UNUCG, CG de Cão Guia. Ele que foi eleito na Assembleia Geral Virtual do dia 8 de agosto. Vinícius Nascimento, novo presidente, mandato de agora até a metade de 2028, falou com a gente aqui no De Olho na Inclusão.
Vinícius Nascimento, o novo presidente da União Nacional de Usuários de Cão Guia, falando aqui no nosso De Olho na Inclusão com Marcos Aurélio de Carvalho. E com essa entrevista a gente termina mais um De Olho na Inclusão, mas semana que vem tem mais, viu, Gustavo? Exatamente, Wesley. Semana que vem a gente está de volta e fica o lembrete para as pessoas consultarem os links na descrição dessa especialização sobre acessibilidade cultural, que vai tratar de audiodescrição, legendagem, produção cultural acessível, muito importante. Um grande abraço para você, para o Marcos Aurélio de Carvalho e para a galera que acompanha o nosso programa De Olho na Inclusão. Até a semana que vem, Marcos Aurélio. Até a semana que vem, Wesley. Até a semana que vem, Gustavo. Atenção, você que acompanha o De Olho na Inclusão. Aqui também no texto de descrição do YouTube, eu acrescentei mais uma vez o link do programa Todas as Vozes da Rádio My News VIP FM. Todas as Vozes que tem um quadro nas quintas-feiras dedicado exclusivamente à nossa ONCB. São 15 minutos de ONCB. Ontem, por exemplo, o entrevistado foi Beto Pereira sobre o mesmo assunto que ele falou aqui no De Olho na Inclusão, ou seja, a consulta que a ONCB está fazendo para montar o documento que será entregue aos candidatos à presidência. Porque a gente leva muito a sério a questão da democracia participativa. Democracia, para nós da ONCB, não é apenas uma instância representativa, na qual você elege os representantes e aí você fica descansado, não participa, não acompanha, não monitora. Não, aqui é monitoramento permanente, é fiscalização permanente, é atualizar tanto as reivindicações quanto as nossas necessidades, que também são demandas para governos estaduais, municipais, para os parlamentos. Aqui o tempo todo a gente está ligado. O tempo todo estamos todos de olho. O tempo todo estamos de olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.